MXRF11. Será que vale mesmo a pena investir no MXRF11? Hoje ele é considerado o mais popular fundo imobiliário que nós temos no Brasil. São mais de 1 milhão de cotistas, o que para o Brasil é um fundo imobiliário muito à frente dos outros em relação ao número de cotistas. Então ele realmente é extremamente popular. E muitas pessoas investem no MXRF11 e às vezes nem sabem onde estão investindo. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar se vale a pena ou não vale a pena investir no MXRF11. Nós vamos detalhar aqui, vamos abrir o MXRF11 num contexto geral, para que a gente possa tomar uma análise juntos, e ainda vou trazer 3 alternativas de investimento de fundos imobiliários para talvez você adicionar na sua carteira, né? Ou, se você quiser substituir o MXRF11, no final desse vídeo você vai tirar uma conclusão e vai definir o que é melhor para sua estratégia, tá certo? Mas antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza, ative também o sininho com todas as notificações para que você não perca nada do meu canal. Alguns fundos imobiliários que eu falei uns vídeos atrás decolaram, quem viu se deu muito bem, então não deixa de apertar esse sininho com todas as notificações, porque realmente é extremamente importante. Mas vamos lá! MXRF11, vale a pena ou não vale a pena? Bom, por que o MXRF11 ele se tornou tão popular? Primeiro ponto, a sua cota sempre teve negociada ali próxima a R$10. E foi um dos primeiros fundos imobiliários base 10 com qualidade. Tá? O que eu quero dizer? O que seria base 10? São fundos imobiliários negociados sua cota próxima a R$10. Então você pode comprar aí uma cota, por exemplo, próxima aí a 9, 10, 11 reais é o preço médio que o MXRF11 negociou nos últimos anos, tá? Diferente dos outros fundos imobiliários mais conhecidos, como o XPML11, como o HGLG11, que superam 100 reais a sua cota se a gente olhar o histórico dos últimos anos, tá? Então imagine que o pequeno investidor está começando aos poucos, ele olha com mais carinho para o MXRF11, porque ele é mais acessível. Não quer dizer que ele é mais barato, tá? Muitas vezes um fundo imobiliário de 100 reais, ele está mais barato do que o MXRF11, que custa 10 reais, tá certo? Por quê, meus amigos? Quando a gente fala valor da cota, é se ele está mais acessível para o pequeno investidor, para o investidor iniciante ou não. Tá? Às vezes o pequeno investidor não tem 100 reais para comprar, por exemplo, uma cota do XPML11, não tem 150 reais para comprar uma cota do HGLG11 e tá tudo bem. Cada vez mais os fundos estão adotando o modelo base 10. Então vários fundos de 100 reais já estão migrando para 10 reais. Ah, André, mas como assim? Bom, se você tem uma cota de 100 reais, você passa a ter, por exemplo, 10 cotas de 10 reais e o fundo começa a negociar a 10 reais para atrair também os investidores mais iniciantes e gerar mais liquidez. Quando eu falo mais liquidez, é você ter uma maior possibilidade de comprar e vender no mercado, uma agilidade maior, são muito mais pessoas negociando aquele ativo, tá certo? E que deixa ele mais líquido, tá bom? Não que os fundos imobiliários base 100, de 100 reais, também não sejam líquidos, porque no Brasil hoje a gente teve um aumento muito grande no número de cotistas e investidores de fundos imobiliários e hoje é um dos ativos com maior liquidez que nós temos no mercado brasileiro. Bom, vamos lá, vamos detalhar aqui o MXRF11. Eu vou abrir a ficha técnica dele aqui. Então o MXRF11, ele é um fundo com mandato híbrido, ou seja, ele não precisa investir só em papel, por exemplo. Muitas pessoas conhecem o MXRF11 como um fundo imobiliário de papel. E em grande parte, 90% do fundo hoje está realmente em papel. Tá? E aí quando eu falo fundo imobiliário de papel, são aqueles famosos CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários. O que seria isso, André? De forma simples e prática, tá? Um formato aqui para a gente chegar a uma conclusão simples. Imagine que eu e você, a gente quer investir no MXRF11. Eu vou investir 100 reais, vou comprar 10 cotas. Você vai investir 10 reais, você vai comprar uma cota, beleza? Você vai ter uma menor participação que eu que comprei 10 cotas, então eu vou ter direito ao maior número de dividendos. O que a gente vai fazer? A gente vai entregar o nosso dinheiro para um gestor, esse gestor vai receber através de nós uma pequena taxa de administração, no caso aqui a taxa de administração do MXRF11 está em 0,90% ao ano. Tá? Então, o que acontece? A gente paga essa taxa de administração para o gestor tomar conta do fundo para nós. Então, ele que vai pegar o nosso dinheiro e vai, por exemplo, emprestar para o mercado imobiliário, para as incorporações, construtoras que vão utilizar o nosso dinheiro para construir edifícios residenciais, condomínios. Em contrapartida, ao invés deles pegarem empréstimo no banco, eles pegam com a gente, tá certo? E aí eles nos pagam os juros por isso. A gente acaba emprestando o nosso dinheiro e recebe parcelas mensais com juros. Geralmente, essas parcelas estão indexadas a, por exemplo, um CDI ou então a um IPCA+, e a gente estaria também protegido da inflação. Tá bom? Geralmente, quando a Selic está em alta, juros futuros estão em alta no Brasil também, os
fundos imobiliários de papel eles costumam pagar maior dividendos. E como nos últimos anos a gente teve a nossa taxa de juros em alta, os fundos imobiliários de papel vêm pagando aí um dividendo muito atrativo, lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Porém, o MXRF11 ele é um fundo híbrido, então ele não é obrigado a só investir em fundo de papel, ele pode investir em outros fundos imobiliários, se ele quiser investir até em prédios, ele pode investir também, então o seu gestor ele tem uma flexibilidade muito grande, porém 90% hoje do fundo está direcionado para papel. Seguindo aqui, a gente vai ver hoje que o fundo conta com mais de 1.300.000 cotistas e realmente ele é muito popular, ele foi um dos primeiros fundos base 10, então às vezes sobrava aquele dinheirinho, o cara tinha R$100 para investir, comprava algumas ações, pô, sobrou R$10, eu não tenho o que comprar, vou comprar MXRF11. Mas muitas vezes o fundo ele chegou a ficar caro. Se a gente olhar aqui o PVP do MXRF11, durante a sua história dos últimos 5 anos, 2, 3 meses dos últimos 5 anos ele ficou com um PVP abaixo de 1, tá? Então eu já vou te explicar o que é o PVP, mas é aquilo que eu quero reforçar para vocês. Não quer dizer que um fundo imobiliário que custe R$10, que ele está mais barato do que um de R$100. A gente vai ver isso no preço sobre valor patrimonial, a gente já vai chegar lá. Mas hoje o valor patrimonial do fundo está em 4,15 bilhões de reais, também é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos em relação a patrimônio líquido na Bolsa de Valores. Seguindo aqui, hoje o MXRF11 negocia sua cota a R$ 9,42. Ele pagou um ótimo dividendo, 12,09% nos últimos 12 meses, lembrando que é isento de imposto de renda, tá? E o seu PVP, milagrosamente, está aqui abaixo de 0,99, está praticamente no valor justo. E aí agora que eu vou te explicar aquele detalhe. O que é um fundo imobiliário barato, tá? Principalmente para fundo imobiliário de papel. Esse indicador é extremamente importante, tá? Fundo imobiliário de papel que concentra um maior percentual em papel, ele tem que estar com PVP abaixo de 1. Ah, André, mas o que é PVP? O P de preço é a quantidade de cotas que nós temos hoje no mercado negociando, multiplicado pelo valor, ou seja, R$ 9,42. Chegamos no P de preço, dividido pelo valor patrimonial. Então, o valor patrimonial do fundo hoje, como nós vimos aqui, 4,15 bilhões de reais, tá? Esse indicador em 1 significa que eu estou comprando uma cota a R$ 9,42 e ele vale R$ 9,42. 0,99 quer dizer que eu estou pagando hoje R$ 9,42, mas realmente ele vale R$ 9,45, tá? Ou seja, estou pagando um pouco mais barato do que ele vale. Então, eu estou comprando com um pequeno desconto. Poxa, André, se tivesse 0,90, melhor ainda, seria o melhor cenário. 0,80, ótimo cenário, tá? Porém, cuidado também, vou reforçar mais uma questão aqui, que aliás, você aprende em cursos aí que te cobram mais de R$1.000 por mês, eu vou te explicar aqui vários indicadores para você sair daqui com muito conhecimento gratuito, tá? Muito cuidado também, porque um PVP muito abaixo pode te atrair, tá? Inclusive com dividendos muito altos, mas é um fundo imobiliário arriscado, tá? Por exemplo, se você pegar aí o DEVA11, nos últimos anos sofreu vários calotes, o gestor emprestou o nosso dinheiro para algumas empresas do setor imobiliário, não recebeu, as empresas estavam mal das pernas, estavam quebrando, e aí a gente também toma pau. Então, cuidado, a gente tem que sempre buscar um fundo imobiliário com boa gestão. Não quer dizer que um PVP aqui em 0,70, 0,80, pagando um dividendo de 10% ao ano, 15% ao ano, que ele é uma boa escolha. A gente tem que analisar com bastante carinho, por isso que é importante você estar inscrito aqui no meu canal. Eu vou sempre te atualizando e te trazendo boas informações. Bom, e nos últimos 12 meses, as cotas do MXRF11 se valorizaram 6,3%. E aí, olha que legal, o fundo imobiliário, principalmente aqui, você tem duas formas de rentabilizar o seu dinheiro. Número 1, os dividendos. Aqui 12,09% ao ano, vamos falar 1% ao mês, você recebeu limpinho de imposto de renda e já protegido da inflação na sua conta de dividendos, né? Como se fosse um aluguel mensal. E ainda você tem a valorização das suas cotas, 6,3%. Então imagina que você queira vender hoje, você comprou um ano atrás, você quer vender hoje, além dos 12% de dividendos que você ganhou, você também teria uma valorização nas suas cotas de 6,3%. Você poderia vender elas mais valorizadas do que você pagou, tá? Olhando aqui, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos do MXRF11, hoje você teria quase R$3.000, quase triplicado o seu patrimônio. E aí eu volto na questão de imóvel físico, né? Muitas pessoas falam, ah, André, eu investi em imóvel físico porque eu sei que valoriza, né? E os fundos imobiliários? O fundo imobiliário também se valoriza. Olha aí, triplicou o patrimônio de quem investiu nos últimos anos, tá bom? Olhando aqui os dividendos dos últimos anos também, dividend yield atual de 12,09%, como nós já vimos, e nos últimos 5 anos, 15,13%, o que me mostra que o MXRF11 sim
foi um ótimo pagador de dividendos nos últimos anos, tá? Bom, vamos ver aqui a distribuição de ativos do fundo. Hoje, 80% estão nos CRIs, como eu falei para vocês, certificados de recebíveis imobiliários, outros 12% estão em cotas de outros fundos imobiliários, então o gestor ele também pode comprar outras cotas para nossa carteira, ele mesmo escolhe outros fundos imobiliários para nossa carteira. Nós temos 6,6% em permutas financeiras, 1,3% hoje está no caixa, tá certo? Então se a gente somar aqui os CRIs, mais as permutas financeiras, mais o caixa, dá mais ou menos aí 90%, como eu disse, atrelado muito aos papéis. Bom, e aí você vai me perguntar, né, André, mas você falou tão bem do MXRF11, por que no começo do vídeo você falou que o MXRF11 pode ser uma furada? Bom, ele pode ser uma furada se você está pensando em comprar um fundo imobiliário barato com a perspectiva de valorização de cota. Por quê? O MXRF11 ele sempre negocia acima de 1. PVP geralmente está acima de 1. Agora, inclusive, que eu olhei, até me surpreendi, está 0,99, porque o mercado, num contexto geral, caiu com o tarifaço de Trump, com a insegurança econômica do Brasil, problemas políticos, enfim, toda essa bagunça que está acontecendo no Brasil e os juros altos por aqui, né, trouxeram novamente os fundos imobiliários para um período de correção. E o MXRF11 também não foi diferente, tá? Então o 0,99 é um fundo imobiliário que ele já está ali no limite, ele não tem muito para onde se valorizar. Então nós temos outros fundos imobiliários também de papel que estão pagando até mais dividendos e com melhor chance de valorização do que o MXRF11. Ah, André, então eu vou vender o MXRF11. Não quero te falar para você vender. Você tem que fazer o que você achar melhor, tá certo? Eu, no passado, eu vendi minhas cotas do MXRF11 porque negociava 1,04 no 0,5 de PVP. Tava muito caro. Inclusive caiu, né? E eu acredito que eu fiz um bom negócio. Mas se quiser manter na tua carteira, é um ótimo fundo imobiliário com uma ótima gestão, tá certo? Mas eu estou olhando outros fundos porque eu acredito que tem maior potencial de valorização e inclusive estão pagando mais dividendos, tá? Antes da gente falar aqui as 3 alternativas de investimento, já deixa o seu joinha, tá certo? Aperta o botãozinho aqui embaixo que inclusive vai me ajudar bastante. E já vou trazer uma dica muito legal para você ganhar um dinheirinho aí sem você fazer nada, tá certo? Mas vamos lá. Vamos trazer aqui mais um fundo imobiliário como alternativa ao MXRF11. Aí você vai falar, poxa André, ele é base 10? Não são base 10. Eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários que sim, a cota é um pouco mais cara, tá? Não dá pra gente ficar toda hora comparando o MXRF11 com outros ótimos fundos imobiliários. Se a gente quer ter uma prateleira de melhores fundos imobiliários, a gente vai ter que partir ali para fundos imobiliários com a cota um pouco mais caro, mas o PVP mais barato. Eles estão mais baratos que o MXRF11. André, mas a cota tá 9, a outra tá 100, não importa. Esse de 100 tá mais barato que o MXRF11, olhando o valor patrimonial e a possibilidade de desconto que eu posso comprar nesse momento. E aí eu trago para vocês o REC-R11, um fundo imobiliário que se valorizou muito nos últimos meses e ó, eu falei dele muito aqui no meu canal. Pode puxar aí top fundos imobiliários, teve gente me xingando, falando que o fundo só andava de lado e eu falando que era um ótimo fundo imobiliário e ele se valorizou bastante, tá bom? Olha lá, o fundo REC-R11, ele é um fundo também estritamente de papel, tá? Hoje cobra uma taxa de administração menor que o MXRF11, 0,20% ao ano, são 171 mil cotistas hoje no fundo, para um valor patrimonial de 2,3 bilhões de reais. Se a gente olhar aqui o dividend yield do fundo, atualmente ele está pagando 14,3%, bem acima do MXRF11, e pagou 18,7% nos últimos 5 anos, muito acima do MXRF11, tá? E a distribuição de ativos do fundo hoje estão 91,3% em CRIs, 4% em outras cotas de fundos imobiliários, 3,2% em pouquíssimos ali imóveis e 1,7% está em caixa, em liquidez para futuras negociações. O REC-R11 hoje está custando R$ 83,33, tá? E ele, mesmo tendo a sua cota mais cara, a gente vai ver aqui que o PVP está mais atrativo. 14,3% é o que pagou de dividendos nos últimos 12 meses e o seu PVP está em 0,94, me apresenta um bom desconto. Olha o gráfico aqui, né? Eu falei dele ali no final de 2024, 2025. Olha a alta que teve desde que eu falei aqui. Realmente foi uma tacada no meu canal que eu acertei. Não vou acertar sempre, eu não tenho bola de cristal, eu não sabia que isso ia acontecer, mas ele estava muito barato e ainda continua barato. É um ótimo fundo imobiliário, sendo indicado por várias casas de análise pelo Brasil, inclusive, tá? Agora aqui, ó, ele se valorizou quase 15% nos últimos 12 meses. Então quem investiu nele nos últimos 12 meses, abocanhou 14% de dividendos, mais 14% de valorização, tá? Se você tivesse R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria o dobro aí do patrimônio, mas principalmente quem pescou aqui, ó, no comecinho de 2025 se deu muito bem, tá? Comprou aqui na faixa de uns R$59 e hoje custando aí R$83. Foi uma belíssima de uma valorização, estamos falando aí praticamente em 50%, tá? Em poucos meses. Bom,
Vamos falar então no próximo fundo imobiliário que eu trago para você, que é o VGIP11. Ele é um fundo imobiliário também de papel, com 1% de taxa de administração ao ano. São 84 mil cotistas hoje no fundo, para um patrimônio de 1 bilhão de reais. O VGIP11 hoje custa R$ 81 a sua cota. Pagou 14,47% em dividendos nos últimos 12 meses, também bem acima do MXRF11. Está mais barato, inclusive, que o próprio REC-R11, 0,91. Tem 10% aí, né, de desconto frente ao seu valor patrimonial e ainda se valorizou 5,6% nos últimos 12 meses, tá bom? Olha como o gráfico dele também vem bonitinho aqui, subindo bastante. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você também teria o dobro. Quem também comprou aqui no final de 2024 também se deu muito bem, comprou aqui próximo a R$ 60 e hoje o fundo negociando R$ 81, 35% mais ou menos de valorização em poucos meses. Olhando o dividend yield atual, 14,47%, também coloca ele numa prateleira de ótimo pagador de dividendos, e nos últimos 5 anos 17,14%, também mostrando que ele foi um ótimo pagador nos últimos 5 anos. E antes de falar aqui o terceiro fundo imobiliário para você, eu tenho uma dica muito legal, tá? O parceiro aqui do nosso canal, a Coinbase, tá com uma promoção muito legal para novos clientes. O que vai acontecer? Tá? Você abriu sua conta gratuita lá na Coinbase e já reforçando com você que a Coinbase hoje é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, tá certo? O próprio governo dos Estados Unidos, Donald Trump, eles guardam as criptomoedas lá na Coinbase e a Coinbase é tão segura que eu vou te dar um exemplo aqui, tá? A Coinbase ela tem ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Você pode inclusive se tornar sócio da Coinbase. Só que para você abrir capital, ações no mercado americano, meu amigo, você tem que estar com suas documentações muito em dia. A legislação americana é muito burocrática, não é fácil abrir uma ação lá nos Estados Unidos para você negociar na Bolsa de Valores, tá? Então é uma exchange de respeito. Ah, André, ela tem algumas taxas, ela tem, mas ela vai também te oferecer segurança. Lembrando que quando a gente investe em criptomoeda, é importante a gente se preocupar com segurança. Qual é a forma mais segura de você guardar suas criptos? É numa wallet, eu sempre deixei claro isso para você. Você compra numa exchange como a Coinbase e transfere para a sua wallet, tá? Só que tem pessoas que não se sentem seguras com uma wallet, porque a wallet você tem que guardar as palavras-chave, elas estão em inglês, elas seguem uma sequência numérica. Se você perder uma das sequências, você perde todo o seu dinheiro. Então, ok, eu mesmo guardo também as minhas criptomoedas em algumas exchanges, não só na Coinbase, eu tenho outras também, tá? Então assim, o que é legal? Você pode diversificar, eu já tenho conta em outra exchange, você pode também abrir na Coinbase. É legal essa diversificação para a sua segurança. Não quer guardar na wallet? Você pode ter mais exchanges aí. Mas enfim, vamos lá. Já te falei que a Coinbase ela é segura, o governo americano guarda lá, ela é considerada a Nubank hoje da cripto, porque é muito fácil você mexer na plataforma, não é tão complicado igual outras exchanges, a Coinbase é muito segura. Mas vamos te convidar para conhecer a Coinbase, tá? E papo sério aqui, galera, eu falo sério, tá? Eu mesmo fiz, também ganhei isso daí. Se você investir hoje R$10 em qualquer criptomoeda dentro da Coinbase, a Coinbase vai te dar mais R$20 em Bitcoin, para te incentivar a conhecer esse mercado de criptomoedas. Não tem nada a ver com o jogo do tigrinho, não tem nada a ver com o cassino online, tá? Você vai lá investir R$10 através desse link que eu vou te falar, tá? E você já ganha R$20. Você fica com 30. Você investe 10, né? Vai pagar algumas taxinhas, tá? Vai ficar com próximo a R$30 sem fazer nada, tá bom? Aí depois que você conhecer, você continua investindo na Coinbase, porque realmente ela é uma plataforma muito fácil. Como você vai ganhar essa promoção? Você vai ter que acessar o link que está aqui na descrição, aqui embaixo do meu canal, tá legal? E você vai clicar exclusivamente nesse link para você participar dessa promoção. Você vai abrir tua conta, vai mandar os teus dados, os teus documentos, e aí sim você, ao investir R$10, depois que você tiver lá aprovado seus documentos, você, após 48 horas, vai ter os seus R$20 de Bitcoin na conta. Se você quiser vender, você vende, faz o que você achar melhor. Mas sugiro que você guarde, porque realmente o Bitcoin tem muito futuro, a gente viu aí, eu sempre venho falando no meu canal de Bitcoin e ainda acho que tem muito futuro pela frente, tá certo? Então vai lá, abra sua conta gratuita. Mas vamos lá, terceiro fundo imobiliário na tela é o RBRY11, um fundo imobiliário de papel também. A taxa de administração hoje está em 0,20% ao ano. Nós temos aqui 1,2 bilhão de reais de valor patrimonial para 59 mil cotistas. O RBRY11 hoje custa R$ 92 sua cota, pagou um dividend yield de 13,12% também nos últimos 12 meses, acima do MXRF11. O seu PVP também está em 0,96, está mais barato que o MXRF11 e nós temos aqui quase 10% de valorização das suas cotas nos últimos 12 meses. Olhando aqui o gráfico, olha que bonitinho, né? Só em 2024 ali no final que virou um caos o mercado, o fundo imobiliário caiu muito, caiu para quase R$70 e hoje negocia R$ 92, uma valorização também de quase 30%. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, você praticamente teria dobrado seu patrimônio com R$ 1.800 aqui de patrimônio. Olhando os dividendos históricos,
Atualmente o fundo pagou 13,12% e nos últimos 5 anos 16,56%. A distribuição de ativos do fundo, hoje 80% estão em CRIs, 15% estão em CRIs táticos e fundos imobiliários, outros fundos imobiliários de CRIs, e 5% estão no caixa para futuras negociações. Bom, mas me conta aí, você tem MXRF11 na carteira? Vai continuar mantendo? Vai trocar? Vai comprar mais MXRF11? Fez sentido esses fundos imobiliários que eu trouxe para você? Se quiser me xingar, chutar o balde, coloca aqui embaixo também. Aqui é uma comunidade que a gente conversa aqui livremente e eu quero saber sua opinião, tá bom? Na próxima semana também eu vou trazer aqui para vocês compras que eu fiz de fundos imobiliários para minha carteira. Eu acho que nós estamos num momento bem legal, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.